Depois da lei da União Europeia, que impede a entrada na região de produtos que venham então de áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020, o setor do agro brasileiro espera uma abertura de negociações sobre essas regras anti-desmatamento do bloco. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com Suemi Andrade, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Boa tarde, bem-vinda, obrigada por receber a gente novamente, viu, Suemi? Obrigada, Simone, pelo convite. Então vamos lá, essa abertura aí para as negociações e também para esclarecer aí essas exigências da lei aí, tem possibilidade de acontecer, Suemi? Tem sim, Simone. No começo, algumas semanas, o vice-presidente da Comissão Europeia esteve aqui no Brasil, convidou o setor privado para uma conversa, a CNA esteve lá, eu estive representando também junto com o vice-presidente Dr. Muniz, e a gente escutou essa abertura, essa possibilidade de discutir pontos específicos da legislação. Ele falou em trazer especialistas aqui para o Brasil para discutir tecnicamente os pontos. O texto inicial, né, da legislação base foi divulgado no final do ano passado, então a gente sabe mais do que se trata isso, mas ainda tem alguns pontos que requerem detalhamento, como os requisitos especificamente que eles estão pedindo para a entrada de produtos dessas 7 cadeias no mercado europeu. Então, o que está empacando aí, ou nebulando, trazendo um pouco de nebulosidade aí, seriam esses pontos que você colocou? Assim, a legislação fala de vários pontos, assim, fala do tipo de documentação que tem que ser enviada, mas não diz exatamente qual é o tipo de documentação, diz que tem que ser uma documentação conclusiva e verificável, mas o que é isso? Então, a gente tem que discutir essas questões. Tem uma questão específica com relação à classificação do risco do país, né? A legislação fala que os países ou partes dos países serão classificados em alto, baixo ou padrão, né? Standard. Então, também lá a gente tem que discutir essas questões, como que o país vai ser classificado, se vai ser dividido, se partes dos países por cadeias ou não, só por biomas, eles vão ser classificados com riscos diferentes. Então, essas questões a gente imagina sentar na mesa com os europeus e discutir. Agora, Suemi, você tocou num ponto importante. Se o Brasil receber esse carimbo aí de país aí com alto risco, na sequência, ele pode perder muito mercado? Sim, essa classificação do risco país influencia nos requisitos, nas exigências que vão ser cobradas para a entrada dos produtos esses que foram listados, né? Na legislação que saiu no texto, agora ele traz a lista exaustiva dos produtos que são cobertos neste primeiro momento, porque a legislação também fala que daqui a determinado tempo a Comissão Europeia tem que rever o escopo, prevendo a ampliação dos produtos que são cobertos pela legislação. Então, numa classificação de alto risco, as exigências são muito maiores e o impacto para o comércio, com certeza, ele vai existir. Na verdade, em qualquer um dos critérios das classificações já tem um impacto, né? Para algumas cadeias, mais ainda. Se a gente falar de café e de soja, são as cadeias mais impactadas em termos de representação do mercado europeu das exportações brasileiras. Tá, mesmo o quanto antes, né, Suemi, para acertar todos esses detalhes importantes aí, porque a expectativa é que esses impactos aí que possam acontecer sobre as exportações do agro para o mercado europeu sejam minimizados, não é? A gente sentiu uma boa vontade, na vinda do vice-presidente, né? Então, achamos que o diálogo vai acontecer, o diálogo técnico específico, porque cada cadeia tem a sua especificidade, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque 51% do café que a gente exporta para o bloco da União Europeia. De soja, a gente está falando de quase 15% da soja que a gente exporta também vai para lá. Então, é preciso agora ter um debate técnico também sobre cada questões, e existe também um questionamento com relação à legislação, né? A CNA, neste encontro, se posicionou, mostrou as preocupações com relação ao setor, o fato de ser uma legislação unilateral, o fato de ser uma legislação que faz discriminação entre os países. Nós temos muitas preocupações com relação a isso. É um debate técnico, como você falou, né? E para garantir esse diálogo, as negociações, melhorar então essas negociações,
com eles, lá na frente, então, o Brasil ele vai ter que apresentar, mostrar resultados aí, que está conseguindo, então, baixar essas taxas aí de desmatamento, para assim conseguir melhorar as negociações, Suemi? Assim, hoje, como a legislação tá, ela fala de mitigação de risco, fala de avaliação de risco, fala de comprovação de que o produto não vem de área desmatada a partir de 2021, fala de cumprimento da legislação local. Então, são essas exigências que a gente tem que ver exatamente como que elas vão ser comprovadas e temos que discutir também questões que nós não concordamos, por exemplo, com essa discriminação entre os países. O fato de a classificação dos países, um dos critérios vai ser a cobertura florestal de um país. Então, o Brasil, por exemplo, é altamente atingido, assim como outros. E a gente vê nisso uma questão discriminatória da legislação. Que vocês estão preocupados, né? Porque teve a Associação Brasileira aí do Agronegócio, ela promoveu também um evento discutiu justamente esse tema, né, Suemi? O setor, então, está preocupado. Você chegou a participar desse Sim, evento, né? Fui panelista também. O que você sentiu lá em relação a essa preocupação aí, essa tensão? Acho que todo mundo divide a preocupação, todos os setores, e não só as cadeias neste momento impactadas, mas todos os setores do agronegócio, por aquilo que eu falei, né? Como eles já estão prevendo uma ampliação do escopo dos produtos, né, que vão ser cobertos por essa legislação, é uma preocupação para o setor como um todo. Isso ficou muito claro nessa discussão que nós tivemos lá, preocupação com as questões técnicas específicas, mas a preocupação também com o fato de ser da forma como a legislação foi feita unilateral e que gera essa diferença entre os critérios, entre as exigências para cada um país, com um potencial de desvio de comércio. Vamos continuar falando de exigências, Suemi, porque a União Europeia ela reduz aí o limite de resíduos, né, de agrotóxicos em alimentos. A medida também é imposta para os produtos produzidos por eles mesmos, né, por lá. E também os importados, como os alimentos e ração animal. Mais uma medida com prazo aí até ocorrer essa adaptação para 2026. Essa medida, então, ela pode impactar de alguma forma as exportações? Todas as medidas que trazem requisitos que são diferentes do que estão hoje colocados, por exemplo, ou que fazem diferenciação com relação a outros mercados, elas trazem impacto, sem dúvida nenhuma, para o setor exportador, né? Essas legislações, essas normas que vêm sendo impostas pela União Europeia, elas fazem parte de uma grande estratégia que eles chamam, que é o Green Deal, que é o Pacto Verde, e que traz políticas, iniciativas e legislações para vários segmentos, mobilidade, energia, edificação, agricultura. Existe uma política específica chamada Farm to Fork. Essa questão dos defensivos, por exemplo, ela está incluída dentro dessa vertente, né, do Farm to Fork, que é da fazenda ao prato e que fala de agricultura. Então, é uma estratégia ampla, focada na descarbonização do bloco europeu. E eu estava acompanhando também das críticas que a União Europeia vem recebendo por conta dessa proibição lá, né, em relação ao defensivo agrícola, mas o Brasil é um dos principais aí, é o principal destino, mais da metade desses registros de exportações aí desses agrotóxicos da União Europeia, ou seja, proíbe lá, mas mandam, né, na exportação desses produtos, né, Suemi? Essa questão é uma questão comercial, né? Ela tem um fundo comercial muito grande. O Brasil, o fato da gente ser o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, gera um receio de vários países com relação a isso. O setor agropecuário é um setor tradicionalmente protecionista e a gente tem visto isso acontecer, o acirramento disso, né? A pandemia trouxe isso mais forte ainda. Então, essas medidas são medidas claramente que têm um fundo comercial. Tá certo, Suemi, eu queria agradecer a tua participação mais uma vez aqui com a gente do AgroTarde. Eu conversei então com Suemi Andrade, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Mais uma vez, obrigada. E qualquer informação a respeito do assunto que nós conversamos aqui, traz para a gente atualizar o nosso telespectador, viu, Suemi? Pode deixar. Obrigada, Simone.